Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Domingo é o melhor dia da semana, é o dia da celebração. É uma satisfação receber cada um de vocês aqui na nossa casa. Esse é um lugar que a gente chama de casa. Nós somos uma grande família, a família de Deus. Nos chamamos uns aos outros de irmãos. Temos nosso Pai, Ele está nos céus, o Espírito Santo está conosco, já sentimos a presença dEle hoje aqui, então fique bem à vontade. Deus tem uma palavra para todos nós, Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós estamos nessa série, é uma série chamada Eu Acredito na Igreja. Nós estamos resgatando aqui a nossa vocação, a nossa missão como igreja. Lembrando que a igreja, ela não é uma denominação, ela não é um prédio também. A igreja que nós acreditamos não está em um endereço. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo, Ele é o cabeça da igreja. A igreja não são 4 paredes, a igreja ela se reúne nesse prédio, mas ela não é esse prédio. Esse é o prédio, é a casa onde a igreja se reúne. Então veja, a igreja que nós acreditamos é muito mais do que uma instituição de homens, uma organização com um CNPJ. A igreja, ela está espalhada assim nos 4 cantos do mundo, ela está em praticamente todos os países, em praticamente todas as cidades aqui do nosso país. É a igreja de Jesus. Esse corpo, na sua grande maioria, ele tem suas diferenças. Nós temos várias tribos, nós temos vários estados, nós temos dentro da nossa cidade vários lugares onde a igreja se reúne com suas diferenças. Mas nós servimos ao mesmo Deus e precisamos estar alinhados com o propósito. A igreja tem um propósito, a igreja tem uma missão e nós precisamos resgatar isso. Nós queremos com essa série mostrar para vocês a igreja que nós acreditamos. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja de Jesus está perdendo a sua essência. Eu diria está em muitos lugares e para muitas pessoas desacreditada. Nós temos pessoas que acabaram se afastando da igreja com a desculpa, eu fui ferido pela igreja. E na verdade, a igreja de Jesus não fere ninguém. A igreja de Jesus não decepciona ninguém. Nós somos decepcionados por homens, por mulheres, mas não pela igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos essa igreja. E é essa igreja que nós acreditamos. Uma igreja que Jesus morreu por ela. Uma igreja que Deus amou de tal maneira que entregou Jesus pela sua igreja. Então nós queremos resgatar isso. Na primeira mensagem, nós vimos que a igreja que nós acreditamos é a igreja que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Essa é a igreja que nós acreditamos. Na segunda mensagem ministrada pelo pastor Palma, nós vimos que a igreja que nós acreditamos é a igreja que vive em comunidade, Ninguém pode viver sozinho. É uma igreja que vive unida com as suas diferenças, mas unida num só propósito. E hoje o tema é: eu acredito na igreja, a igreja que leva a mensagem para fora. A igreja que leva a mensagem para fora. O texto de hoje está em Evangelho de João, capítulo 1, verso 43. Eu quero ler com vocês esta passagem.
Veja o que nos diz esse texto do Evangelho de João. Capítulo 1, verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Eu gostaria de começar essa reflexão pensando com vocês um pouco a respeito das palavras e dos seus significados. Existem algumas expressões, algumas palavras que nós comumente usamos. São expressões que nós já carregamos há décadas, que fizeram em algum momento muito sentido, mas que hoje, principalmente para a vida dos nossos filhos, adolescentes, crianças e também alguns jovens, quando nós usamos essas palavras e essas expressões, eles não compreendem, eles não entendem. São expressões que para nós são comuns, a gente sabe o que elas significam, mas eles, essa nova geração, essas pessoas não sabem, esses adolescentes não conhecem. Eu trouxe aqui algumas expressões, os mais antigos, aqueles que já estão na caminhada há mais tempo, com certeza conhecem essas expressões. Por exemplo, quem já usou essa expressão? A vaca foi para o brejo. Você já usou? Experimente usar na sua casa para o seu filho adolescente, um dia ali, você conversando com a sua esposa e dizendo assim a respeito de alguma coisa que deu muito errado e que deu muito errado lá no seu serviço, e você olha para ela e fala assim: meu bem, lá no serviço, olha, a vaca está indo para o brejo. Teu filho vai achar que você trocou de serviço, que você agora é fazendeiro. Outra expressão: a casa da mãe Joana. Quantos conhecem essa expressão? Hein? Tem alguma Joana no nosso meio? Joana? A Joana deve ter sido alguém muito, muito simpática, que nunca brigou com ninguém, né? Então eu escutei minha mãe dizendo para mim muitas vezes, por sinal hoje é aniversário dela, hoje ela completa 69 anos, Dona Irene, já parabenizei ela pela manhã, 69. Eu já ouvi muito ela dizendo para mim: ei, ô William, isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. É um lugar sem regras, né? Outra expressão: com a faca e o queijo na mão.
Ou seja, você está com todas as oportunidades ao seu favor. Você tem a faca e o queijo na mão. Conhecem essa expressão? Quantos conhecem? Quantos nunca ouviram falar essa expressão? Quantos nunca ouviram falar? Nunca. Ô Augusto, você ouviu só ontem, né? Ah, por isso que você não levantou a mão. Santo do pau oco. Ah, essa aí, já ouviram? Ah, aquele lá é um santo do pau oco. É uma pessoa falsa, que finge ser algo que não é. Era na época da colônia, quando as imagens eram usadas para contrabandear ouro. Então, eles pegavam uma imagem de uma escultura falsa, de um santo, né? Oca por dentro, e colocavam ali ouro dentro, escondiam ouro e contrabandeavam ouro dentro de uma estátua falsa, de uma estátua oca. Então, era um santo de pau oco. Outra expressão, essa é mais conhecida, negócio da China. Era uma expressão bem comum, né? Aquele negócio, quando você queria falar de um negócio muito bom, de uma oportunidade assim, de um negócio muito bom, você dizia o quê? Negócio da China. Quantos já usaram expressões assim? Nós usamos muito. Experimente usar com seus filhos para você perceber e ver que eles não são acostumados com isso. Não estão acostumados. Por quê? Porque o tempo passou. E como o tempo passou, muitas coisas mudaram. Muita coisa. As palavras mudaram, as expressões mudaram. E eu estou dizendo tudo isso porque eu gostaria hoje de falar dessa expressão. É uma expressão que a igreja usou por muito tempo e que hoje parece não fazer mais sentido, que é a expressão evangelismo. Não sei se você percebeu, os irmãos mais antigos, parece que a gente hoje não consegue mais, não usa mais essa expressão no meio da igreja. E lá atrás, no início da minha conversão, lá em 97, a gente ouvia falar muito sobre evangelismo. Eu me lembro de um momento na faculdade, onde eu estava saindo, logo no início ali do meu ingresso na faculdade. Eu ainda não estava nesse contato direto com o evangelho, com as coisas de Deus. Eu me lembro de passar pela praça da rodoviária ali em Maringá e de um senhor que sempre estava ali. Ele vestia terno, gravata e um cabelinho penteado com gel, bem magrinho, mas ele tinha uma voz forte, muito forte, e uma caixa de som assim, potente, com microfone, com fio na mão. Ele pregava ali a tarde toda, e ele falava coisas que a gente que estava no começo da fé até assustava. Ele dizia no microfone, bem alto, para as pessoas passando assim, ele dizia assim: olha, se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. E gritava com toda a força. Ele dizia: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você precisa deixar o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo passar sobre a sua vida, porque é o sangue de Jesus que purifica você de todo o pecado. E aí eu ficava pensando assim, como é que esse negócio, né? Será que a gente tem que tomar banho no sangue? Como é que é essa história? Quem é esse cordeiro? Quem é esse sangue? De onde vem esse sangue? De onde vem? E aí ele dizia: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E soltava às vezes até
língua dos anjos, né? E tinha pessoa que estava passando ali, a pessoa até assustava, assim, né? E enfim, era a forma que ele tinha, era a forma dele de evangelizar. E eu acredito, e me entenda, eu acredito que o evangelismo é muito mais do que isso. Era a forma que esse irmão, esse querido irmão usava para evangelizar, mas que aí você olha para isso e aí você acha que evangelizar é somente isso. E aí você traz isso para os dias de hoje, parece que isso já não combina mais, não há mais contexto para isso. E então você deduz assim, bom, se aquilo é evangelismo, se evangelizar é você pegar no microfone, é você pegar uma caixa, e se evangelizar é isso, é dar esses gritos, é falar dessa forma que às vezes assusta e até agride, então eu não quero, então eu prefiro não evangelizar, porque isso não é para mim. E nós dizemos isso não é para mim, isso é para aquele irmão, isso é para algumas pessoas, isso não é para mim. Veja, a melhor definição para evangelismo que eu já ouvi: evangelizar é um mendigo dizendo para outro mendigo aonde está o pão. Perceba como é muito mais simples do que, às vezes, a gente pensa. O que é evangelizar? Evangelizar é quando um mendigo diz para um outro mendigo aonde está o pão. Biblicamente falando, evangelizar sou eu e você falando de algo ou de alguém para alguém que a gente ama. É quando você fala sobre algo, sobre alguém que você gosta tanto. E nesse caso é Jesus. Você gosta, você ama tanto a Jesus que você vai dividir, compartilhar, falar de Jesus e falar algo sobre Jesus para alguém que você ama, para alguém que você gosta tanto. Isso é evangelizar. Eu me lembro um dia, o Charles e a Priscila, eles nos convidaram, pode convidar de novo, tá? Eles nos convidaram para ir a Maringá, conhecer um restaurante árabe. Um restaurante ali na Serra Azul. E eu me lembro que eu fui ali pela primeira vez com eles e nós estávamos ali e gostei muito. E eu gostei tanto, e tanto que eu já levei o meu pai, eu já levei a minha mãe, eu já levei o meu sogro, e eu já convidei, assim, essas pessoas que eu gosto, que eu amo, quando eu estou ali em Maringá, e às vezes eu me lembro, o pai, ou mãe, e eu já levei meu sogro, só não levei a sogra ainda. A sogra tem que dar um tempo, né? Tem que esperar. Mas veja, consegue entender? Eles compartilharam comigo e aí eu vou e compartilho isso com as pessoas que eu gosto, que eu amo. O Ivo e a Laís, esses tempos atrás, bem próximo agora, compartilhou comigo um filme. E eu assisti o filme, e o filme foi tão bom, e foi bom para eles compartilharam o filme comigo, e foi tão bom, a gente assistiu ali, meu cunhado e minha cunhada estavam em casa agora, a semana passada, e vejam, e eu ali conversando com eles, e a gente entrou nesse assunto de filme, de série, o que eu fiz? Me lembrei do filme que eu assisti, que foi indicação deles, e eu vou e compartilhei esse filme com
com o meu cunhado, com a minha cunhada. Por quê? Porque foi bom para mim. Então é isso. Você provou, você experimentou, agora o que você faz? Você quer compartilhar isso com outras pessoas. Então veja, isso é evangelismo. Sou eu e você falando para alguém que nós amamos, de alguém, veja, de uma outra pessoa que nós também amamos, que é Jesus. Você fala com alguém que você ama muito, de uma outra pessoa que você também ama muito, que é Jesus. Isso é evangelismo. Então, se você está anotando, eu peço que você anote isso no seu esboço, porque isso é um dos valores da Renovada. Isso nós acreditamos aqui. Para nós é um valor, é um princípio. Veja, de acordo com as Escrituras, pessoas encontradas encontram pessoas. Nós acreditamos nisso. Isso para nós é um valor. Pessoas encontradas encontram pessoas. Não fique bravo comigo. Mas se você é um seguidor de Jesus, é impossível um seguidor de Jesus não se preocupar com as pessoas que estão lá fora. Eu quero que você agora olhe para mim, por favor, olhe para mim. Eu quero que você grave isso no seu coração. Se você é um seguidor de Jesus, é impossível um seguidor de Jesus não compartilhar, não levar o nome de Jesus, a obra de Jesus, as boas novas lá para fora. É impossível. Isso não é para nós uma opção. Então, olhe, a igreja de Jesus precisa se preocupar com as pessoas que estão lá fora. A igreja de Jesus precisa se preocupar com as pessoas que estão ainda perdidas, que ainda não foram encontradas. A igreja de Jesus foi chamada para isso, para ir e levar as boas novas para os perdidos, aqueles que ainda não estão na casa do Pai. Eu tenho algo dentro de mim que me incomoda muito. Como muitos de nós acaba sendo tão indiferente a uma coisa tão importante. Como é que você, sabendo aonde está o pão, passa do lado de alguém que está morrendo de fome e não diz para ele aonde é que você comeu o pão? Como é que você, depois de passar tanta fome, depois de viver tanto tempo sozinho, e aí você vai e encontra o pão, e aí você vai e encontra uma família, e aí você vai e é adotado por um pai, você tem agora um pai, você tem uma família, você tem agora comida. Veja, você está agora satisfeito, você não está mais passando fome. Como é que você passa de alguém, do lado de alguém que está morrendo de fome, vivendo sozinho, e não mostra para ele aonde está o pão? Isso não incomoda você? Isso não incomoda você? Não fique bravo comigo, mas se isso não incomodar você, existe alguma coisa errada naquilo que você chama de evangelho, naquilo que você chama de fé. Eu quero mergulhar com vocês em 4 pensamentos sobre esse tema que eu consigo extrair aqui nesse texto.
E depois, no final, juntos, nós vamos orar aqui pelas pessoas que estão agora perdidas e que precisam, de alguma forma, ter uma experiência com Cristo. Primeiro pensamento que nós encontramos aqui: Jesus nos encontra antes mesmo de o buscarmos. É o primeiro pensamento que eu vejo nesse texto. Antes mesmo de nós o buscarmos, Ele nos encontrou. Eu quero mostrar isso para vocês no versículo 43, olha o que diz. No verso 43 do texto que a gente leu, diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Diga comigo, partir para a Galileia. E aí diz assim: quando encontrou Filipe. Diga comigo, encontrou Filipe. Isso, se você tem a caneta na sua mão e está anotando, circule ou grife, sublinhe essa expressão, encontrou Filipe. Aqui está uma grande chave que me levou a esse primeiro pensamento. Encontrou Filipe. Então veja o texto. Não foi Filipe que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou Filipe. O que nós temos aqui? Filipe nem estava procurando Jesus. Filipe em nenhum momento está procurando Jesus, é Jesus que o encontrou. Então há uma expressão que às vezes eu ouço as pessoas dizendo, muita gente acaba ouvindo isso, às vezes no meio da igreja, expressões do tipo assim: olha, eu encontrei a Deus. Eu encontrei Jesus. Eu pergunto para você, Jesus estava perdido? Em algum momento Deus, ele se perdeu, onde você precisa sair procurá-lo? É uma expressão que eu sei que às vezes não é isso que nós queremos dizer com ela, mas essa expressão, ela às vezes confunde a gente e ela nos leva a esquecer que, na verdade, quem estava perdido sempre foi nós. É nós que estávamos perdidos. Jesus encontrou Filipe, é Filipe que estava perdido. Não foi você que encontrou a Deus, mas foi Deus que encontrou você. Olha o que diz Romanos. Isso mostra que, esse texto mostra muito claro isso. Romanos 3, verso 10. Paulo diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda. Veja, não há nenhum justo, não há ninguém que entenda, e olha agora, ninguém que busque a Deus. Não há nenhum justo, não há ninguém que entenda, e também não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Há uma expressão, uma outra tradução que diz: todos estão perdidos. Tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Isso mostra, Paulo está mostrando a nossa condição quando estávamos perdidos. Na condição de alguém que estava perdido, nós éramos impossibilitados de encontrar qualquer coisa boa e principalmente Jesus. Não há ninguém quem busque a Deus, é a expressão de Paulo. Então veja, você é hoje um cristão, você é hoje um seguidor de Jesus, nós somos hoje filhos de Deus. Agora, a razão pelo qual você é um cristão não é pelo fato de você ter encontrado a Cristo,
mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a misericórdia, ela foi tão infinita que Deus desceu do céu para encontrar você e salvar você. Você estava cego, hoje você vê. Você estava perdido, hoje você foi encontrado. Você estava morto e hoje você está vivo para a glória de Deus. Nossa condição era essa. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Como é que alguém morto espiritualmente pode encontrar a Deus? Impossível. Então nós fomos encontrados. Não estamos em Cristo porque nós o encontramos, mas Ele nos encontrou. E alguém pode dizer assim: pastor, mas eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja. Meu querido, você pode ter nascido na igreja, mas você pode não ter nascido de novo. O que faz realmente diferença na sua vida é um novo nascimento, não é o fato de você ter nascido na igreja. Existem pessoas que estão perdidos dentro da casa do Pai. Existem pessoas que nasceram dentro de um ambiente religioso, mas que continuam perdidos dentro da casa do Pai. Você pode ser um religioso que precisa ser encontrado. Deixa eu dizer e fazer uma pergunta sincera para você, e responda só para você com muita sinceridade: quando foi que você conheceu a Cristo? Eu não estou perguntando o tempo de igreja que você tem. E eu também não estou perguntando para você quanto tempo de batismo você tem. Eu quero que você responda com muita sinceridade: quanto tempo ou quando foi que você encontrou, ou melhor, conheceu, quanto tempo faz que você conheceu a Cristo? Quando foi isso? Eu vou te ajudar a pensar sobre isso. Olhe para mim, versículo 43 agora. Quando encontrou Filipe, olha o que Jesus disse, ou melhor, quando encontrou Filipe, olha o que Jesus disse a ele: siga-me. Diga comigo, siga-me. Isso, grifa também o siga-me no versículo, porque isso é muito importante. Fazia muito sentido na época, porque Jesus era considerado um rabino. E naquela época, quando você escolhia um rabino, um mestre, você seguia esse mestre. Então, se o rabino, se o mestre, o seu mestre fosse ao supermercado e ele fosse ali, pegasse, por exemplo, uma fruta na prateleira ou ali na bandeja, uma fruta, e olhasse para aquela fruta e examinasse aquela fruta, e depois colocasse de novo, o mestre e o rabino seguia, e os seus seguidores iam ali na mesma prateleira, pegava a mesma fruta e examinava. Se o mestre, caminhando na rua, parasse numa esquina e coçasse a cabeça assim, os seus seguidores vinham, paravam depois ao seu lado, ou logo depois dele, e na mesma esquina iam ali e também coçavam assim a cabeça. Veja, os seguidores, os discípulos, eles seguiam o seu mestre em tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente esse o nosso objetivo com Jesus. É aprender os passos de Jesus. É se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Então a pergunta: quando foi que você decidiu fazer isso? A partir de hoje eu vou segui-lo. A partir de hoje eu quero aprender passo a passo com ele. Eu quero conhecê-lo, veja, no seu íntimo, nos detalhes. Eu quero isso para a minha vida. Eu pergunto: quando foi que isso aconteceu? Aqui está um problema.
Eu estou convencido que a razão pela qual muitas pessoas não falam de Jesus lá fora é porque nunca o conheceram de verdade. Percebe que isso não é religião. Seguir Jesus não é uma religião. Você pode passar a vida toda dentro de uma religião e não seguir Jesus, os passos de Jesus. Se você hoje está aqui nessa condição, que você grave esse dia, 23 de março, grave, coloque no seu esboço, coloque na sua Bíblia e diga: olha, esse é o dia, eu quero hoje, eu aceito esse convite, eu quero seguir Jesus a partir de hoje. Eu quero ver aonde ele foi, eu quero ver o que ele fez, eu quero conhecê-lo passo a passo. Faça isso. E isso nos leva a um segundo pensamento. Jesus escolhe pessoas comuns para algo extraordinário. Escreva isso. Jesus escolhe pessoas comuns para algo extraordinário. Veja, Jesus encontrou Filipe. E qual foi a primeira coisa que Filipe fez? Alguém adivinha? Adivinha não. Adivinhar é feio. Alguém imagina? Olha o texto, versículo 44 agora. Veja, Filipe, então ele foi encontrado por Jesus, versículo 43. Agora olha o 44. Filipe, como André e Pedro, eles eram da cidade de Betsaida. Veja, Filipe encontrou Natanael. Grifa essa expressão agora. Filipe encontrou Natanael. E olha o que ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. Nós achamos Jesus, o Nazareno, filho de José. Veja, irmãos, Filipe encontrou Natanael. Jesus encontrou Filipe, e Filipe encontrou Natanael. Jesus encontrou quem? Filipe. Filipe encontrou quem? Natanael, não é isso? O que nós temos aqui? Pessoas encontradas encontram pessoas. É isso. Jesus encontrou Filipe. Filipe foi encontrado. Agora Filipe encontra pessoas. E a primeira pessoa que ele encontra é Natanael. E ele vai falar de Jesus para Natanael. Minha pergunta é muito simples. Quem são as pessoas que você conhece que ainda não têm um relacionamento com Jesus? Você foi encontrado e agora você precisa encontrar o seu irmão que está perdido. Você precisa encontrar. Você era esse mendigo que não sabia onde estava o pão e de repente o pão aparece. Você tem essa revelação, onde é que está o pão? E agora você vai buscar os seus irmãos mendigos e vai trazê-los para esse encontro com o pão que te alimentou. Consegue entender? Você foi encontrado para isso. Por que é que nós fomos encontrados? Para esse propósito. Para esse propósito. Quando você é chamado para trabalhar numa empresa, e no primeiro dia da empresa, o seu encarregado faz o quê? Ele vai mostrar a empresa para você, e ele vai dizer para você as suas tarefas. Ele vai dizer, olha, aqui é isso, aqui é aquilo, e a sua tarefa é você pegar aqui, levar ali. A sua tarefa é essa, e ele passa toda a tarefa para você.
Foi exatamente isso que Jesus fez com a gente. A partir do momento que você se torna um seguidor de Jesus, a partir do momento que as pessoas passavam a seguir Jesus, Jesus vai dar as tarefas, Ele vai dizer, olha, a partir de agora, vocês que me seguem, a partir de agora, vocês que são meus discípulos, eu quero mostrar para vocês o que é que vocês vão precisar fazer no meu reino. E aí ele vai dizer isso em Mateus 22, ele vai dizer o grande mandamento, ele vai dizer, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Aí tem o segundo mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Então a primeira tarefa nossa como seguidor de Jesus é essa. É amar a Deus sobre todas as coisas e a gente aprender a amar o nosso próximo. Como é que nós não vamos amar quem está próximo, sendo que nós fomos encontrados e aceitos na família, independentemente de como nós éramos? Ele nos trouxe para a família, quem somos nós agora para julgarmos e não amarmos nosso irmão? Ele está dizendo, isso é uma tarefa, ame o próximo. Como eu amei vocês, ame o próximo. Mas há uma segunda tarefa. Mateus 28, ele diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então veja, amar a Deus é uma tarefa nossa, é uma obrigação nossa, amar o próximo é uma obrigação nossa, vão e façam discípulos, é uma obrigação nossa. Então você foi encontrado, e agora você tem uma tarefa, encontrar as pessoas que estão perdidas, encontrá-las. Mas pastor, é muito complicado, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Complicado é você fazer um torcedor mudar de time. Sabe por quê? Porque ele vai dizer que o time dele é tão bom ou tão ruim quanto o teu. Agora, complicado mesmo é você vender um produto que nem você acredita nele. Agora, falar de Jesus é a coisa mais descomplicada do mundo. Porque Jesus é a verdade, caminho, verdade e vida. Como é que você vai dizer para mim que é complicado? E aí, o mais sério, escute isso, todas as pessoas que você conhece, que estão lá fora, perdidas, porque ainda não foram encontradas, elas têm um destino certo. Isso não te preocupa? Ou as pessoas vão para o céu ou elas vão para o inferno? E não há nada mais incrível. Veja, não há nada mais extraordinário do que você mostrar para essas pessoas aonde está o pão que vai saciar a fome delas. Não há nada mais incrível do que você mostrar algo para essa pessoa, mostrar uma pessoa para essas pessoas, que é Jesus. Não há nada mais incrível do que você mostrar Jesus para uma pessoa e mudar o destino eterno da vida dessa pessoa. Quem é que você conhece que precisa disso? Quem é que você conhece que precisa de um relacionamento com Jesus? Chegamos no terceiro pensamento. Nosso testemunho
pode levar os outros a Cristo. Nosso testemunho. Veja, nós podemos aprender com Jesus como nós fazemos. Você pode achar a coisa mais complicada do mundo, mas a gente aprende com Jesus. Jesus nos ensinou. Veja, Jesus encontrou Filipe. Diga, Jesus encontrou Filipe. Diga, Filipe encontrou Natanael. Veja a pergunta então que Natanael faz para Filipe. Vamos imaginar que você é a pessoa que foi encontrada. E aí você vai encontrar alguém. E aí você chega para a pessoa e compartilha e fala de Jesus para a pessoa. E aí, olha o que Natanael, quando ouviu falar de Jesus, da boca de Filipe, ele pergunta: mas ele veio de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquela cidade? Sabe aquela pessoa que você vai toda empolgada, você chega para ela em casa e você diz assim: olha, eu fui lá na igreja, olha, a palavra falou comigo, olha, Jesus é maravilhoso, mas o louvor foi maravilhoso. E aí a pessoa olha para você e fala assim: você está perdendo tempo, você foi lá, que bobagem, está perdendo tempo. Joga aquele balde de água fria. Já aconteceu isso com você ou não? E eu pergunto para você, o que você faz quando isso acontece? Deixa eu dizer, as pessoas não conhecem o que você conheceu. As pessoas não viram o que você viu. As pessoas não sabem o que você sabe. As pessoas não sentiram o que você sentiu. Como é que você quer que elas reajam diferente? Elas vão sim jogar um balde de água fria, mas não critique essas pessoas. Não critique. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra os céticos. Muito pelo contrário, eu prefiro um cético do que um religioso. Porque o cético, ele critica porque ele não conhece. Agora o religioso, ele conhece. O religioso é aquele que vem para a igreja e no caminho da igreja, dentro do carro, xinga os filhos de palavrões absurdos. E desce do carro: a paz do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Eu prefiro o cético. Eu prefiro o cético. Porque o cético não conhece. O religioso conhece e faz tudo errado. Tem capa. Sepulcro caiado. Para Jesus, veja, continua perdido. Então não tem problema nenhum a pessoa duvidar. Não tem problema as pessoas não acreditar no que você fala. Não tem problema as pessoas questionarem você. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não conhecem ainda a Cristo na proporção, na profundidade que você conhece. O que você vai fazer então? Primeiro eu vou dizer o que você não vai fazer. O que você não vai fazer? Você não vai brigar com ninguém por causa de Jesus. Outra coisa, você não vai condenar e não vai mandar ninguém para o inferno. Não faça isso. Porque isso não é um papel seu. Não é papel seu. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, ela explica para a gente tudo. Olha, no versículo 46, quando Natanael chega e dá esse balde de água fria, dizendo assim: mas pode lá de Nazaré vir alguém bom assim? Olha o que Filipe disse para ele. Disse Filipe: venha e veja. Grifa essa expressão de novo. Venha e veja. Essa é a postura de Filipe e essa é a postura sua. Eu não tenho como te responder, Natanael. Aliás, Natanael, eu nem sei responder o que você está me perguntando. Eu
Não tenho todas as respostas para você, Natanael. Jesus está ali. Vem você, vem e veja você mesmo. Vem e veja. Olha aqui um pouquinho para mim. Nós temos na igreja hoje aproximadamente 150 voluntários. E nós nos esforçamos tanto para fazer dessa casa um lugar onde cada um de vocês pode dizer para as pessoas lá fora: venha e veja. Eu encontrei uma pessoa esses dias, em um evento que eu fui, da prefeitura, e aí a pessoa disse assim: eu tenho uma vontade de ir lá na sua igreja. E eu falei assim: meu irmão, por que você não vai? Eu tenho vontade, olha, um dia eu vou. Eu falei: vai sim. Aí a pessoa disse assim: olha, eu passo lá na frente, eu vejo os carros, às vezes eu escuto a música, quando eu passo a música tocando, eu tenho uma vontade, vamos lá, qualquer dia desse, vamos lá. Foi o que eu disse para a pessoa. Olha que coisa. Mas tem aquela pessoa que você vai chamar a pessoa para vir para celebração, para acompanhar você para a igreja, a pessoa vai dizer assim para você: mas você é daquela igreja que o pastor prega mentira? Você é lá daquela igreja que as pessoas são todas metidas? Já escutou isso ou não? Ah, mas você é lá daquela igreja que só tem rico? O que você vai fazer? O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê, meu irmão? Vem e veja. O que é que nós temos que fazer, irmãos, com as pessoas que estão lá fora, que ou querem, ou estão com resistência, dizendo: ah, mas você é daquela igreja que pintaram a parede de preto, como eu escutei esses dias, né? A gente só pintou a parede de preto, irmão, por causa do data show é grande. Se a gente deixar a parede branca, vocês não vão conseguir ver o data show grande desse jeito. É só por isso. Tem pastor por aí que pinta a igreja de preto achando que a unção está na parede, na cor da parede. Não é isso. É só por causa do data show grande. Então veja, irmãos, veja se não é isso. Você vai brigar com a pessoa: ah, você é daquela igreja da parede preta, você é da igreja do pastor, você é da igreja do... O que você tem que dizer? Vem e veja. Venha e veja. Escute isso. Não discuta com as pessoas. Não discuta com as pessoas. Não discuta. O texto continua. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Meu irmão, que perguntinha para a gente fazer para Jesus, né? Tipo assim, o Filho de Deus, da onde que você me conhece? Ah, gente, era Deus ali, né? Mas tudo bem. E aí Jesus respondeu assim: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Veja só. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Veja que incrível, irmão. Filipe encontra Natanael, Filipe vai falar de Jesus para Natanael. Natanael, ele sai de um momento de ceticismo, dizendo assim: mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ele sai disso e ele chega nisso: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. A fé é tomada. O coração de Natanael é tomado pela fé. Então é isso. Filipe só testemunhou. Filipe só disse: venha e veja. Você não pode mudar
uma pessoa. Você não pode convencer uma pessoa. Você não precisa discutir com ninguém. Veja, Jesus, a igreja não muda ninguém, mas Jesus transforma a vida das pessoas. Jesus muda a vida das pessoas. A igreja não muda, eu não mudo, você não muda, mas Cristo Jesus transforma. E o último pensamento, com Jesus sempre há mais para experimentar. Sempre há mais. Versículo 50. Eu quero encerrar com você olhando aqui de novo para mim, porque alguém disse, pastor, está dizendo muito, olhe para mim, mas é porque eu gosto que vocês olhem para mim. Eu gosto de ver vocês olhando para mim, concentrado aqui. Olha aqui, para mim agora. Esses dias eu escrevi no meu Instagram, já tem uns dias atrás, depois de sair de um devocional, eu escrevi algo que veio no meu coração, e eu disse assim, me assusta imaginar como é que seriam os meus dias até aqui se eu não tivesse tido um encontro com Jesus quando eu o encontrei, quando eu tive esse encontro. Me assusta. Onde é que eu estaria hoje? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa, diante da situação que naquele momento eu vivia e experimentava, muito provavelmente eu teria passado pelas drogas e eu não sei se eu teria saído delas. No meu contexto, no colégio que eu estudava, os amigos que eu tinha, e o que eu desfrutava e tinha acesso, eu teria entrado nas drogas, com toda certeza. E eu não sei se eu teria saído vivo delas. E isso para mim é muito forte. Por quê? Porque hoje eu olho para minha casa, eu olho para minha família, eu olho para meus filhos, eu olho para onde eu estou, eu olho para o ministério, eu olho para a igreja, eu olho para as pessoas, eu olho para tudo que Deus, o que Jesus fez a partir do momento que Ele me encontrou, desse encontro. Olha o que diz o texto. Jesus disse assim para ele, para Natanael, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Diga, você verá coisas maiores do que essa. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Olha, Natanael, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai ver só isso. A partir de você, ainda você vai ver milhares e milhares de pessoas fazendo o que está acontecendo com você, acontecer com elas. Você vai ver isso. Você vai ver, veja, a minha igreja crescer. Você vai ver milhares e milhares de pessoas passando exatamente por esse encontro transformador de fé. E aí Jesus diz assim mais, acrescentando, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus usa uma expressão lá de Gênesis 28, aquela escada que ligava os céus, a terra aos céus, e ele está dizendo assim, eu sou a escada, o Filho do Homem, Jesus. Veja, as pessoas vão passar por essa escada, através da minha vida, muitas pessoas que estão perdidas na terra, vão se ligar nos céus, muitas pessoas, e aí eu fico vendo coisas maiores. E aí eu olho para a minha vida, e essa é a palavra, muito mais do que um encontro, a minha vida se tornou incrível. Sabe o que eu fico pensando? Lá na frente, anos depois, Filipe e Natanael, sentado debaixo de uma árvore, tomando um caldo de cana. Tinha caldo de cana na época ou não? Tinha, Paulo? Acho que não. Tomando uma Coca-Cola gelada.
Amém, irmãos? Na época tinha Coca-Cola. Tá bom, qualquer coisa ali, veja, tomando água gelada ali, do poço. Os dois ali. Um abraçado no outro assim. Vem cá, Lucas, faz favor. Imagina aqui, ó. Vem cá, Palma, você também. O Palma é Jesus. Ele tem cara de Jesus, né? Vem mais para cá. Isso. Então veja, o Palma encontrou quem? O Jesus encontrou quem? O Felipe. E o Felipe encontrou quem? O Natanael. Agora você já imaginou? Palma, pode sentar, já fez sua participação. Imagina agora o Natanael debaixo de uma árvore, tomando uma água fresca, com 2 filhos, uma família, feliz da vida, olhando para o passado, para as histórias, para os erros, para os pecados, para aquela vida sem sentido, lembrando de quando era um mendigo, que não tinha alegria, que não tinha família. Imagina o Natanael dizendo para Felipe assim: Felipe, obrigado, meu irmão, obrigado, você me ajudou a encontrar aquilo que eu precisava. Obrigado, obrigado. Você já imaginou isso? Você já imaginou você fazendo parte de tudo isso? Então eu quero que você pense em alguém. E aí sim, primeiro, você vai ver muita coisa ainda. Muita coisa. Eu olho para a minha vida, quantas coisas Deus fez. E eu olho para trás agora e falo: obrigado. Obrigado, porque eu fui encontrado. E agora eu vou dar a minha vida toda para encontrar pessoas. Existem pessoas que estão lá no seu trabalho, existem pessoas que estão dentro da sua casa, existem pessoas do seu ciclo de relacionamento que estão perdidos. Fiquem em pé, por favor, fiquem em pé. Olhe aqui para mim, eu sei que eu passei do horário, eu estou só passando do horário, eu sei que eu estou bem. Nessa semana passada, junto com a minha célula, nós estamos lendo um livro. E Deus me deu uma revelação, e eu posso dizer que é uma revelação porque é aquela iluminação a respeito daquelas parábolas. O livro não trata exatamente disso, mas diante daquilo que eu vinha estudando para essa mensagem, chega um determinado momento de Jesus que ele vai contar 3 parábolas. E ele conta as 3 parábolas numa sequência. E todas as 3 parábolas é de alguma coisa que estava perdido. A primeira parábola era uma mulher que perdeu uma dracma. Dracma é uma moeda, era um dinheiro da época. Ela perde uma moeda, ela tinha 10 moedas e ela perdeu uma. E ela sai e vai a casa inteira, diligentemente, ela não para enquanto não encontrar a moeda. E ela encontra a moeda. A segunda parábola é de um pastor. Esse pastor, ele tem 100 ovelhas. Uma ovelha se perde. A parábola diz que esse pastor, ele deixou as 99 e ele vai em busca da 100ª que havia se perdido, e a encontra. E a terceira parábola é de um pai com 2 filhos. Um dos filhos sai de casa e se perde. Deixa eu dizer algo para você. A mulher perde o dinheiro e não descansa enquanto não recupera o dinheiro. O trabalhador perde uma de suas ovelhas e não descansa enquanto não traz aquele bem material para dentro de casa.
E o irmão perde o seu irmão e não sai de casa para buscar o seu irmão. Caim matou Abel. Caim era o detentor do seu irmão mais novo, Abel. E no lugar de guardá-lo e protegê-lo, Caim matou o seu irmão mais novo. O irmão mais velho da parábola, quando o irmão mais novo vem, ele o critica, ele não o recebe. Ele está amargo, por quê? Porque ele gastou o dinheiro da família lá fora. Deixa eu dizer, a gente não para enquanto a gente não recupera o dinheiro, a gente não para enquanto a gente não conquista o que a gente perdeu. Mas nós não podemos ser esse irmão que está vendo outro irmão perdido e não convida e não traz para dentro da casa do Pai. Não faça isso. Que a gente possa receber essa palavra e que a gente seja essa igreja de pessoas que foram encontradas e que agora tem a tarefa de encontrar pessoas. A igreja que nós acreditamos é essa, que leva a mensagem para fora. Quero orar por vocês. Amado e querido Deus, que essa palavra possa nos ajudar a se posicionar diante de uma tarefa tão sublime nos dias de hoje, Pai. Nós não queremos ser orgulhosos, não queremos ser egoístas. Ó Deus, não queremos de maneira alguma fechar as portas e desfrutar da mesa sozinho. Até porque, ó Deus, a fonte que nos alimenta é inesgotável. Nós não temos uma mesa que se acaba, nós não temos uma água que se finda. Jesus, a tua palavra diz que se nós bebêssemos dessa água, do nosso interior fluiria rios de águas vivas. Deus, aquela experiência no deserto, onde todos os dias o maná descia naquele mesmo horário, é a prova de que o pão que nós comemos, outros podem também partilhar dele. Que a gente não seja egoísta de comer e simplesmente se saciar e não pensar naqueles que estão nesse momento famintos, que estão perdidos, ó Deus. Que a gente realmente, ó Deus, que todos nós nos comprometamos com essa tarefa. Não somos portadores de uma eloquência, ó Deus, de uma grande eloquência. Não temos, ó Deus, palavras, ó Deus, eloquentes. Mas o que nós temos, nós queremos dar para as pessoas. Que as pessoas possam vir e ver. Que esse lugar seja um lugar de encontro. Que aqui, ó Deus, possamos trazer os nossos. E que aqui o Senhor Jesus se encarregue de transformar o coração dessas pessoas. Nós não temos as respostas, nós não mudamos ninguém, mas o Senhor tem poder para transformar e mudar qualquer pessoa. Eu oro a Deus e eu peço, capacita a tua igreja e nos leve a ser realmente uma igreja segundo o teu coração. Uma igreja que ama, uma igreja que vive em comunidade e uma igreja que compartilha, que leva a mensagem, as boas novas para fora das quatro paredes. É assim, é isso que nós cremos e acreditamos, e é assim que nós queremos viver, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde, que a face dele resplandeça sobre a sua, que ele tenha misericórdia de você e dê a você a paz, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo
permaneça sobre você hoje e sempre. Quem ama Jesus, diga amém. Cumprimente quem está perto de você. Deus abençoe a todos. Poder e glória, Ele reina.